Olá, seja muito bem-vindo a esta aula aberta sobre vendas. O tema hoje é os 6 segredos do vendedor imbatível. Então, vamos lá? Eu sou o Juliano Zicur e há 25 anos pesquiso técnicas de vendas e treino vendedores como você. E o resultado que desejamos são vendedores imbatíveis. Por conta disso, algumas pessoas dizem que sou o melhor treinador de vendedores. Ser o melhor em alguma coisa pode ser tão nocivo quanto o mito do vendedor nato que eu já te contei. Preciso dizer que realmente não me sinto assim. Mas eu me sinto realizado ao ver vendedores conquistando tudo o que sonhar. Uma casa mais confortável para proporcionar uma vida melhor à família, estudos de qualidade, viagens, momentos inesquecíveis de lazer, enfim, todos os méritos que você merece. Ver um vendedor crescer, sair do patamar de amador, onde se trabalha com muito esforço e o resultado não rende, de repente, este mesmo profissional, aplicando cada uma das técnicas na hora certa, com o cliente certo, é sensacional. Vender é entender de ser humano, entender as diferenças de cada um, respeitar o ponto de cada um, se colocar num patamar de ajudar, sem superioridade ou submissão, ajudar quando puder ajudar e ter a humildade de reconhecer quando não puder ajudar. Por mais complexo que possa parecer, é simples, porque no fundo somos todos iguais. Temos medos, necessidades e desejos. E digo isso para você lembrar que vendas é arte e ciência ao mesmo tempo. É a arte da ciência humana na construção de um mundo melhor. Ao longo dos anos, milhares de técnicas são testadas e aprimoradas ininterruptamente. Então, você só vai perder tempo inventando uma nova técnica se quiser. Se não, você aplica as técnicas que já funcionam a 100% dos vendedores imbatíveis e passa a colher os resultados também. Então, vamos à aula de hoje. Os 6 segredos dos vendedores imbatíveis. Esse aqui é o ambiente do nosso curso online. O módulo 1, atitude. Módulo 2, pesquise o cliente. Módulo 3, ofereça os benefícios. Módulo 4, neutralize objeções. Módulo 5, tire o pedido. Módulo 6, estenda o relacionamento. Então, no módulo 1, nós vamos abordar as atitudes vencedoras de cada vendedor, vamos lhe ensinar a desenvolver a posição única de valor da sua empresa, desenvolveremos junto com você o seu discurso de elevador e vamos desenvolver principalmente os diferenciais da sua oferta. Então, as atitudes de um vendedor vencedor, ele em primeiro lugar precisa decidir se ele quer vencer ou perder. Isso depende de uma decisão individual de cada um. É a nossa atitude que faz ter a ação de mudança, de querer avançar ou recuar, de ter atitude, de se preparar ou improvisar, de evoluir ou regredir, de equilibrar ou desequilibrar, de fazer ou desfazer, de amar ou detestar, de acertar ou errar, a atitude de decidir ou adiar, a procrastinação que destrói o trabalho do vendedor campeão. A atitude de ser agradecido ou de ser mal agradecido. A atitude de se ajustar aos gatilhos mentais. Conhecer a importância da reciprocidade. A atitude do compromisso e da coerência tão necessária aos vendedores de sucesso. A importância da aprovação social. Como utilizar a aprovação social em seu benefício. A atitude de desenvolver afeição, autoridade e se aproveitar da importância que tem a escassez dos produtos para os nossos clientes, de forma que eles não fiquem sem a solução que eles tanto precisam. E também o gatilho da influência instantânea. E como conseguir que você possa desenvolver a autoconfiança e principalmente transmitir confiança. No módulo 2, pesquise. Aqui no módulo 2, nós vamos ensinar você a prospectar o cliente, planejando estratégia, respeitando a situação, o ambiente, valores e interesses do seu cliente. Porque você precisa prospectá-lo para saber onde ele está, para descobrir a sua localização. Você precisa qualificar o cliente para saber quem ele é, para descobrir seus valores, crenças, potencial de compra, características pessoais e emocionais. Você precisa sondá-lo para saber o que deseja, precisa, espera, para descobrir os desejos, necessidades, expectativas e problemas dos seus clientes. Veja uma série das perguntas abertas
que mais utilizamos? Qual, o que, quem, quando, o que, onde, como e quando, por exemplo. Qual a sua expectativa em relação às suas vendas no atual momento? O que você está fazendo para melhorar a situação das suas vendas? Mais está lhe ajudando a aumentar suas vendas atualmente? Quando você percebeu, poderia melhorar suas vendas? Por que ainda não resolveu esta situação de vendas? Onde já buscou soluções para melhorar as vendas? E agora? Como pensa em resolver esta situação? Quanto vale para você resolver isto agora? Então, dentro dessa estratégia de pesquisar o cliente, para saber o que ele deseja, o que ele necessita, é importante que a gente desenvolva o grupo de perguntas abertas e as classifique em 4 módulos. O primeiro módulo são as perguntas de situação. Exemplo, há quanto tempo você tem esse equipamento? Como estão os planos de crescimento? Essas perguntas de situação reúnem dados sobre o cliente. Aí depois você parte para o segundo grupo de perguntas, as perguntas de problema. Exemplo, esse equipamento é difícil de utilizar? Você está preocupado com a qualidade da produção deste equipamento? Perguntas assim exploram problemas que o seu produto soluciona. E aí depois você parte para as perguntas de implicação. Exemplo, como esse problema afetará a sua rentabilidade? Que efeito isto pode ter no seu futuro? E perguntas assim aceleram a urgência pela solução do problema. Perguntas de necessidade. Seria útil acelerar esse processo em 10%? Se pudéssemos melhorar a qualidade nesse sentido, como isto ajudaria? Com as perguntas de necessidade, a gente consegue identificar no cliente qual é a solução que ele deseja obter para resolver o problema dele. E aí entra o vendedor consultor. O vendedor consultor vai analisar se a forma como o cliente deseja responder e resolver o problema dele é a mais correta. Se a opção do nosso cliente for a mais correta e eu tiver como atender ele nessa situação, aí é o momento de eu fazer a minha oferta. E se eu não tenho condições de atender o meu cliente nessa situação, eu tenho que ser ético e recuar. Agora, se eu como consultor observo que o meu cliente está incorreto na decisão dele, eu preciso mostrar a minha solução. E aí entra a nossa oferta. Então, dessa forma, a gente consegue ter as atitudes vencedoras para impactar confiança e credibilidade e ter o direito de fazer uma pesquisa diagnóstico no objetivo de identificar a real necessidade do cliente para oferecer um produto que soluciona o problema dele, que melhora a qualidade de vida dele. Feito esse diagnóstico do cliente, né, a gente descobriu a necessidade dele, viu como ele quer resolver, percebe-se que a nossa forma de resolver esse problema é a melhor alternativa para o cliente, aí a gente deve fazer com que o cliente verbalize essa necessidade. E ao verbalizar essa necessidade, você apresenta para o cliente a sua solução. Então, a apresentação da oferta, né? Nós vamos oferecer benefícios, técnicas CVBA e os exercícios. Cada módulo tem o seu exercício para você ir desenvolvendo a sua argumentação, construindo ela e botando em prática. A apresentação da oferta de forma irresistível, né? Nós devemos oferecer os benefícios, então, que agreguem valor e que podem fazer o cliente pagar mais caro pelo seu produto. Para isso, sugerimos o jeito certo, então, de oferecer os seus benefícios diferenciados, né? Com base na técnica CVBA. Característica, vantagem, benefício e ação com uma amarração de venda. Exemplo de uma argumentação com a técnica CVBA. Por exemplo, C de característica. O meu produto tem uma característica que permite você ganhar uma vantagem que faz com que você tenha um benefício. O que significa mais lucro, prazer, orgulho, paz de espírito, menos dor ou medo para o cliente. Então, por exemplo, vendendo um sapato, a característica de um sapato, revestimento todo em couro. A vantagem, o fato dele ser revestido em couro faz com que ele seja macio. Qual que é o benefício agregado a essa vantagem da maciez? É que ele é confortável desde a primeira vez. Então vamos ver como é que fica essa argumentação. A característica de um sapato e sua vantagem agregada a cada característica, mais o benefício agregado a cada vantagem ficaria assim. Este sapato tem revestimento de couro, o que faz com que ele seja macio
e significa que ele é mais confortável desde a primeira vez. Dessa forma, a gente consegue fazer uma oferta tocando nas emoções e desejos do cliente, conseguindo impactar mais e ter maior conexão. Feita a oferta de forma irresistível, a gente faz a oferta e conclui ela com uma pergunta de fechamento. Se o cliente não fechar, é porque nesse momento surgem as objeções. Então, na metodologia Ponte, a gente ensina a superar, né, e neutralizar as objeções. Então, a gente vai ter um vídeo que ensina como neutralizar as objeções, você vai conhecer as 11 principais objeções, a gente vai customizar e adaptar todas elas ao seu segmento, porque existem objeções que são mais fortes num segmento e outras não tanto. Então, a gente vai ter que fazer o alinhamento dentro da sua estratégia. Então, dessa forma, utilizamos scripts, né? Scripts testados e aprovados para contornar as principais objeções, né? Quais são essas 11 objeções que a gente vai trabalhar ali? Por exemplo, o cliente geralmente fala assim, ó, isso não dá certo, não confio no produto, na empresa ou no vendedor. Outra, isso dá certo para os outros, mas não dá certo comigo. Não consigo implementar, eu não preciso disso agora, eu vou pensar. O que falar quando o cliente diz eu vou pensar? Ou a objeção do terceiro elemento, preciso falar com o chefe, com o gerente, com a sede, com a matriz, com o marido, com a esposa, com o pai, com a mãe. Ou aquela objeção, ninguém pode saber que eu vou comprar isso. Outra, e se der certo, não vou dar conta da demanda, eu não tenho dinheiro, orçamento, é caro, preciso consultar outro fornecedor para comparar os valores. Já tenho outro fornecedor, estou satisfeito com ele e não quero mudar. E se eu não gostar do produto? E a objeção do bloqueio, não quero nem ver, não quero nem saber disso. Ouvi falar que não é bom, já conheço, já sei o que é. Então o que a gente deve falar toda vez que algum dos nossos clientes nos dá uma dessas objeções? Essa resposta ela precisa estar pronta, ela precisa estar pensada, ela precisa estar desenvolvida e madura dentro de você. Na hora que o cliente bate a objeção, não deve pensar na resposta. A resposta já tem que estar pensada, ela tem que sair como fruto de um sentimento internalizado no seu coração. E aí, neutralizada a objeção, a gente repete uma pergunta de fechamento. Então, como fazer o fechamento? Qual é o momento certo de fazer o fechamento? Existe um momento certo. E aqui nós ensinamos qual é o momento de fazer o fechamento. E quais são as 15 principais técnicas de fechamento para aprimorar constantemente a sua habilidade. Exemplo, a técnica da solicitação direta, a técnica da suposição positiva, a lei do silêncio, o formulário de pedido, a técnica ou, o processo de eliminação, a técnica do ping-pong, o acordo condicional, a chave de braço, o ângulo agudo, Duque de Wellington, duas colunas, técnica da balança, o eu vou pensar, o melhor preço, a história intimidante positiva, a história intimidante negativa, o acordo condicional e a segunda alternativa com a venda adicional. E aí depois do fechamento mantemos o pós-venda, né, com o marketing de relacionamento e tudo o que precisa para manter o cliente fazendo propaganda boca a boca de você o tempo todo. Então nesse pós-vendas nós vamos desenvolver com você uma pesquisa de pós-venda, uma pesquisa de satisfação do cliente. Certo? Você já faz pesquisa de mercado no seu cliente, no seu segmento? Já faz uma pesquisa de pós-venda? Não? É muito importante. E é fácil, é simples de fazer, mas precisa ser feito. Então, se você não faz ainda, nós vamos começar a fazer, você vai ter pesquisa de pós-venda na sua empresa. E se você já tem pesquisa, a gente vai melhorar ela. Então, além da pesquisa de pós-venda, a gente vai avaliar a percepção sobre a qualidade do nosso produto e o valor. A gente vai avaliar a percepção sobre o nosso atendimento, sobre o preço, sobre o potencial de recompra do cliente e o ticket médio futuro dele. Nós vamos lhe ensinar a avaliar a possível frequência de retorno e conferir toda a programação no planejamento do CRM, mantendo constante contato, fazendo promoções, publicidade, propaganda, relações públicas, assessoria de imprensa e aumentando a lembrança da marca conforme a necessidade certa para você. E assim também programar uma sequência de novos contatos aos seus clientes.
quer seja pessoalmente ou por telefone, internet, e-mails, redes sociais, mídia impressa, rádio, jornal, TV, outdoor, planos de fidelidade, patrocínio, brinde, entre outros. E é dessa forma que a gente vai conseguir implantar na sua empresa, no seu negócio, na sua atividade comercial, uma argumentação de vendas completamente nova. Nós vamos lhe ajudar a desenvolver as 5 principais atividades que um vendedor tem que fazer todos os dias para ter sucesso em vendas. Quais são as 5 principais virtudes que um vendedor deve ter? Quais são os principais diferenciadores do seu produto? Como diferenciar os serviços da sua empresa? Como diferenciar a sua equipe, os seus recursos humanos, o seu canal de distribuição e a sua logística, a sua imagem e os motivos pelo qual um cliente pode até querer pagar mais caro pela sua oferta. Então, dessa maneira, a gente vai conseguir implantar uma nova argumentação de vendas na sua empresa. E este não é apenas um método que eu ensino para milhares de pessoas como você, não. Este é o exato método que eu mesmo uso para chegar lá em vendas sem perder tempo. E agora você pode chegar lá em vendas e ver por si mesmo, usando este método comprovado para obter resultados mais rápidos e eficazes nas suas vendas. Agora basta você saber realmente o que fazer, como fazer, quando fazer e principalmente por que você faz o que faz. E tudo isso você pode aprender no curso online A Ponte de apenas 8 semanas, além das aulas fechadas ao vivo que eu ministro para potencializar os resultados. Mas eu abro apenas 2 turmas ao ano e no momento as inscrições estão encerradas. Entretanto, este não é motivo para você ficar triste. Hoje eu tenho uma oportunidade ainda mais valiosa e única. Então agora preste muita atenção, porque está na hora de fazer um excelente negócio. E eu preparei a minha agenda, que acredite, é cheia de compromissos para me dedicar a 10 pessoas. Exatamente, eu escolherei 10 pessoas para receber 16 horas da minha consultoria na sua carreira de vendas. Ou até a sua equipe de vendas, se você for um gestor. Serão 8 encontros de 2 horas por semana via Skype, transmitindo tudo a você e treinando já a sua nova argumentação de vendas, de forma adaptada ao seu negócio e cada uma das técnicas do curso A Ponte. E além disso, se você for um dos escolhidos, você ganhará de presente o acesso ao curso online A Ponte por 1 ano. Tudo isso porque quero ver você vivendo o êxito total das vendas. Quero ver você comemorando seus lucros, seus méritos e todos os resultados cheio de orgulho e ao mesmo tempo na paz e na tranquilidade de que você definitivamente está no caminho certo. Veja, são 16 horas de consultoria individual. Só para esses 10 escolhidos, você terá acesso às 16 horas da minha consulta. E você ainda vai ganhar o curso A Ponte, que sozinho custa R$ 997. Você aplica, se você sentiu que esta oportunidade é para você, só preciso te lembrar que você precisa responder apenas até amanhã às 11h59. Domingo, eu escolherei as 10 pessoas e segunda-feira entrarei em contato. São apenas 10 vagas. Então, se você não for escolhido, por favor, não fique chateado comigo. Uma vez na semana eu postarei conteúdo gratuito no YouTube que vai te ajudar a manter a mente de um vendedor imbatível. Afinal, tudo começa na mente. E de fato, eu sei que esta consultoria não é para todo mundo, mas para quem quer resultados rápidos, afinal, em apenas 8 semanas, você estará vivendo uma nova realidade. Bem, clique no botão abaixo e responda as perguntas até amanhã às 23h59. Eu vou responder algumas perguntas que chegaram para mim. Bom, vamos lá. A primeira pergunta: como evitar dar desconto para fechar vendas? Bom, talvez você até acredite que dar desconto possa até ser uma boa coisa. Só que a verdade é que nada poderia estar mais longe da realidade. Isso só é bom se você negociar uma compensação bem maior no volume, por exemplo. Se você não evitar isso, você vai sentir resultados financeiros negativos e em pouco tempo.
Aqui o segredo, então, é descobrir o motivo da objeção preço, se é valor ou orçamento. E é muito fácil descobrir essa diferença. Isso muda totalmente a forma como você deve oferecer os benefícios da sua oferta. Então, não tente adivinhar, pergunte. Pergunte o preço desse produto, pergunte se o preço em produto desse produto é que está muito alto ou é mais do que você pode pagar hoje. Se for orçamento, geralmente o cliente fala assim, na verdade é mais do que eu gostaria de gastar. E aí se o cliente disser que na verdade é mais do que ele gostaria de gastar, e aí vai depender do sistema de pagamento que você tem para facilitar a compra a crédito. Ou você pode ainda oferecer algo na faixa de preço que ele quer pagar. E se for valor? Aí geralmente o cliente fala assim, não, eu acho caro muito mesmo, é muito dinheiro para se gastar com um produto como esse. Nesse caso, dê ao cliente outras razões para a compra. Mostre mais valor com argumentos fortes e seguros. Agora, desprezar essa diferença faz perder negócios que estão na sua mão. E isso é dinheiro que voa e não volta mais. Você não precisa mais perder vendas para sempre. Só até dominar as nossas técnicas que revelam esses segredos. Então, não se preocupe. Homens e mulheres que conseguiram chegar lá em vendas ao invés disso, fazem essa diferença. Elas elevam o valor das suas propostas, agregando benefícios. Só fazendo a negociação de valor para possibilitar que você comprove os seus benefícios negociados. Então imagina só com essa técnica. Você vai acordar toda manhã sabendo que possui as principais argumentações de vendas e negociação das objeções nas suas mãos. Você vai ter confiança absoluta na sua habilidade para conseguir novos clientes e a qualquer momento. Você também vai aumentar a rentabilidade dos seus negócios. Isso não é incrível? Todos esses benefícios só por saber vender corretamente, evitando os pequenos descontos? É isso aí, faz toda a diferença. Vamos à pergunta número 2. É possível vender tudo para todo mundo? Resposta. Bom, essa é uma pergunta que sempre fazem nos cursos e a minha resposta é não. Uma das coisas que realmente choca meus alunos do curso de vendas. E é a minha resposta para essa pergunta. Onde eu ensino que você pode sim, até mesmo curtir o fato de não conseguir vender tudo para todo mundo ao mesmo tempo. Enquanto você progride até alcançar suas metas de vendas, isso não é um problema. Se você colocar em prática essa pequena dica, você vai conseguir melhorar muito as suas vendas. Curtir o fato de não poder vender tudo para todo mundo e ao mesmo tempo deve começar hoje, agora mesmo, sim, simplesmente sabendo qualificar corretamente o seu cliente em potencial antes de fazer a oferta. E vou repetir, sabendo qualificar corretamente o seu cliente em potencial antes de fazer a oferta. Tudo o que você precisa fazer é apresentar benefícios diferentes que atendam necessidades explícitas pelo cliente. Então, quando você se der conta de que, na verdade, pode até mesmo gostar de não poder vender tudo para todo mundo ao mesmo tempo, você vai ver que você vai chegar lá em vendas. Só imagina nesse caso, sabendo disso, você nunca mais vai precisar sofrer com negociações difíceis. Isso vai fazer você se sentir autoconfiante e forte. E além de tudo isso, você também vai poder fechar mais vendas com facilidade sem perder tempo, porque curtir a jornada é a chave para realmente conseguir o sucesso em vendas que você sempre quis. E essa simples estratégia vai ajudar você a chegar lá mais rápido, porque você não tem a obrigação de vender tudo para todo mundo. O que você tem a obrigação é de qualificar se o cliente que está na sua frente é ou não é um cliente em potencial para você. E se ele não for, você não tem que vender. Esse é o segredo, esse é o diferencial. E a maioria das pessoas acham que eles são obrigados a vender tudo para todo mundo, aí fica aquele vendedor chato, que empurra produto e não resolve o problema. Ou melhor, aumenta ainda mais os problemas. Ok? E agora está na hora então da minha terceira pergunta. Vamos lá. Terceira pergunta. O que fazer para ficar mais amigo do cliente quando ele não se abre e não quer conversar? Juliano, como iniciar uma conversa agradável em vendas? Bom, essa para mim é a pergunta de $1 milhão, né? Quem tem essa resposta não tem problemas de vendas, ou não é? Pode ter problema na entrega, né? De tantos pedidos que certamente virão se bem praticada. Agora eu aviso, se não colocar em prática essa resposta que eu vou passar agora,
Você pode esquecer todas as outras dicas que eu passei para você. Essa parte aqui para mim simplesmente é fundamental. Essa é a técnica que pessoas utilizam para poder inclusive cobrar até mais caro pelos seus produtos. E essa simples estratégia que vai dar você a liberdade de sentir e curtir o seu crescimento de vendas, conforme vai chegando mais e mais perto do sucesso em vendas. E a técnica é bem simples. A técnica do roteiro da conversa. Ela tem o segredo é 9 palavras. Crachá, martelo, casa, bebê, avião, trave, troféu, selo raro, pensador e Madre Teresa. Certo? Dessa forma, eu consigo encantar o cliente. A primeira coisa que eu tenho que lembrar é crachá. Crachá é o quê? O nome e sobrenome. A primeira coisa que você deve saber do seu cliente é o nome dele. Decorar, saber o nome dele, falar o nome dele, porque o nome do cliente soa como música aos ouvidos dele. Martelo. Martelo é trabalho, profissão. Qual é o ofício do seu cliente? Qual a profissão dele? Há quanto tempo ele está nisso? Casa, moradia. Onde ele mora, em qual bairro, qual região. Que conhecidos você tem lá que moram perto dele? Isso dá uma conversa boa. Bebê. Se ele tem filhos, não tem filhos, se é casado, não é casado. Avião lembra viagens, férias. Qual foi para onde ele gosta de ir? Se prefere viajar para campo, para cidade? Quanto tempo ele está sem férias? Para onde ele sonha em viajar? Qual que é o desejo? Esses assuntos despertam a conversa, o interesse, faz com que a pessoa queira ficar amigo. E é nessa sequência mesmo. Trave. A trave é o objetivo, a meta. Onde que ele quer chegar? O que ele quer alcançar? Sonhos, metas, objetivos. Depois, troféu. A especialização, reconhecimento. Quais são as especializações que ele tem, o reconhecimento que ele já teve na vida. Então converse sobre isso, peça para ele. Eles vão gostar de falar dos seus reconhecimentos, das suas especializações e tudo mais. Depois, selo raro, coleção, hobby. Se esse seu cliente ele é colecionador ou não é colecionador, ele tem um hobby, não tem um hobby. Quais são as coisas de que ele gosta? De passar o tempo, final de semana, feriado. Depois, pensador. É questão de ideologia, filosofia. O que ele pensa a respeito disso ou daquilo? O que o senhor pensa disso? Isso chama por uma conversa agradável, que mostra que você tem interesse no cliente. Isso faz com que você seja um amigo dele. E Madre Teresa lembra doação, beneficência. Todas as pessoas têm orgulho de falarem das suas ações de beneficência e doação. Então descobrir se o seu cliente é envolvido com alguma ação beneficente e perguntar para ele como é que não é, o que ele gosta, o que não gosta, por que ele está fazendo isso. Então são assuntos que fazem com que o cliente se abra, que ele fale dele, que ele abra a vida dele para você se tornar ainda mais amigo. Então, crachá, martelo, casa, bebê, avião, trave, troféu, selo raro, pensador e Madre Teresa. Ok? Vamos ver, em função do adiantado da hora, eu acho que vamos encerrar por aqui as perguntas. Ok? Isso foi bastante informação então para você. Talvez não tenha muita certeza por onde começar. Isso não é problema. Isso tudo significa que você tem 2 escolhas simples que você pode fazer agora mesmo. A primeira escolha, você pode pegar todas essas dicas e informações que eu passei para você agora e tentar por conta própria colocar elas em prática. Quem sabe, talvez você até consiga ver alguns resultados, sem nenhuma orientação ou ajuda, especialmente se você faz excelentes anotações. Você vai estar sozinho, mas sim, é possível. Ou você pode fazer a segunda escolha, a mais inteligente e que a maioria das pessoas que estão prontas para o sucesso em vendas fazem. E este é disparado o mais rápido, seguro e inteligente caminho possível para se conquistar o sucesso e chegar lá em vendas. E não tem porquê você tentar tudo isso sozinho se eu já fiz todo o trabalho para você, certo? Então, eu passei anos e anos pesquisando vendas. E depois de todo esse esforço, finalmente aprendi um método certo para conseguir o sucesso em vendas da maneira mais rápida possível. É um método que eu testei com milhares de clientes ao longo dos meus 25 anos em vendas. E agora, ele é um método que praticamente funciona toda vez que eu pratico ele. E esse é o mais rápido, seguro e inteligente caminho para chegar lá em vendas. Vender
é construir a ponte entre você e o seu cliente, fazendo ele atravessar para o seu lado. E com isso, você vai saber como chegar lá em vendas, descobrindo o segredo dos maiores vendedores do mundo. A partir de agora, e com essa atitude agora, você pode realmente ser a parte de uma causa que está ajudando milhares de pessoas a construir um mundo melhor. Imagine o sentimento de finalmente achar a solução e o caminho mais rápido para chegar lá em vendas. E mais, você acorda completamente empolgado e energizado para dar o próximo passo. Você se sente mais confiante do que nunca, mais confiante de que finalmente chegou o seu momento, a sua hora. Você vê e sente na pele cada vez que você está crescendo nas vendas. Você está finalmente sentindo e vivendo o sonho que você merece. E eu vou encerrar. Muito obrigado pela presença e até a próxima.